Jovem Pan é som e imagem. Conosco Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia para todos aí no estúdio e a todo mundo que nos assiste e nos ouve nesta manhã de quarta-feira. Ô Vera, a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique ao Jornal da Manhã ontem com toda a nossa equipe teve muita repercussão ao longo do dia e nos jornais de hoje também ecoou em uma conferência que reúne banqueiros, investidores, empresários e políticos ontem e hoje aqui em São Paulo. Você fala disso, inclusive, na sua coluna do Estadão. De que forma as declarações de Fernando Henrique Cardoso foram recebidas, hein, Vera? Pois é, Tiago, ela ecoou bastante nessa conferência realizada por um banco, é uma conferência internacional. Ontem ela recebeu Jair Bolsonaro, hoje eles deverão ouvir Henrique Meirelles, Rodrigo Maia, ouviram também o candidato do Partido Novo, João Amoedo. Portanto, é uma conferência que fala de economia brasileira, economia mundial, mas que também está com os olhos muito postos na sucessão presidencial brasileira. Estiveram por lá, circularam funcionários do governo, esteve o Eduardo Guardia do governo, estiveram governadores, estiveram empresários do setor produtivo também, além do setor financeiro. Então foi um encontro muito representativo dessa fauna aí que vai discutir eleições nos próximos meses. Tiago, o que se discutiu lá? Eu falei com alguns dos participantes da conferência que continua hoje. Se discutiu o mesmo que a FHC manifestou dúvida para a gente na entrevista. Se Geraldo Alckmin vai ser capaz de unificar esse chamado centro, que alguns chamam de centro liberal reformista, outros chamam de centro democrático, mas que é, na verdade, esse conjunto de forças que reúnem mercado, empresários, partidos do chamado establishment, etc. Esses empresários, esses banqueiros, esses políticos manifestavam a mesma dúvida posta pelo Fernando Henrique, de que talvez Alckmin não seja esse personagem, não consiga personificar uma mensagem de mudança. Eles acham que ele encontra dificuldades de criar uma aliança ao seu redor e também de empolgar o eleitorado. E vem uma dificuldade adicional, a dificuldade dele encaminhar em bons termos a própria sucessão aqui em São Paulo. O atual vice-governador é candidato, já falou de sua candidatura nos microfones da Jovem Pan, e ele não deve ser aceito pelo PSDB como candidato único. Portanto, Alckmin terá mais de um palanque. O temor desses empresários é que isso divida o eleitorado paulista e acabe fazendo com que Alckmin saia enfraquecido do seu próprio estado. Uma condição, por exemplo, que em 2014 resultou em derrota para Aécio Neves, que não conseguiu vencer em Minas. Então isso tudo foi muito discutido e o nome do Luciano Huck, aventado pelo Fernando Henrique na entrevista para a gente, também circulou por lá. Circulou de que maneira? Mais ou menos da mesma maneira que o Tucano falou para a gente. É um nome palatável, um nome que eles acham interessante, que tem algumas qualidades como candidato, mas que eles também não sabem o que pensa sobre temas importantes aí para o Brasil, como economia, como a condução das reformas, etc. Então, um cenário de muita dúvida nesse meio, mas o que saiu de lá e que pode ter frutos aí nos próximos meses, a gente pode ver movimentações nesse sentido, é que esses empresários, esses banqueiros, esses políticos que não serão candidatos, mas que são ouvidos, vão criar uma espécie de movimento para tentar conduzir esse centro de maneira mais ou menos unificada. Isso pode se dar na forma de jantares, de articulações, de tentativa de convergência desses vários pré-candidatos, Thiago. Essa definição bonita que você deu de centro aí me fez lembrar. Eu narrei futebol há muito tempo e no velho futebol existia o centro médio. Ele não era nem da defesa nem do ataque. E grandes jogadores, o Domingos da Guia, o Rui no São Paulo, no trio Bauer, Rui, Noronha. E esse trabalho de centro médio que você está definindo, o Alckmin, como é que se exerce hoje, como é que caminha para que ele possa se viabilizar como candidato do centro médio? Centro médio é ótimo. Isso não é nem zagueiro e nem atacante, Nada. É isso, Josival? Ele é armador pelo meio. Armador pelo meio, Eu acho que ele poderia desempenhar esse papel. O próprio Fernando Henrique deu uma definição dos predicados do Alckmin que combina com essa sua
com esse seu desenvolvimento tático aí, Josival, com essa sua prancheta onde você escalou o Alckmin. Ele disse que ele é alguém que acalma as pessoas. Você olha para o Geraldo, você sabe o que ele pensa, você sabe o que ele fez, você sabe o que ele vai dizer. Ele é alguém que acalma. Foi mais ou menos isso que o Fernando Henrique disse para a gente. Mas ele tem uma dificuldade adicional aí. Ele, aí não mais dentro do campo, mas sentado no banco do técnico, ele, Geraldo Alckmin, Josival, quer encaminhar essa sucessão aqui em São Paulo, né? As tratativas estão a pleno vapor nos bastidores. Ontem, o prefeito de São Paulo, João Dória, se reuniu com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e eles discutiram o apoio do DEM a uma eventual e cada vez menos eventual e mais possível candidatura do Dória ao governo do estado. Ele estava muito discreto, mas agora começou a colocar as mãos na massa nessa candidatura, tem conversado com pessoas, tem conversado com prefeitos, tem conversado com dirigentes partidários e tratou disso com o Rodrigo Maia. Nessa reunião esteve o vice-prefeito, Bruno Covas, não por acaso. Bruno Covas vai assumir a prefeitura caso Dória se desincompatibilize e ele é muito simpático com uma candidatura do prefeito, isso interessa a ele e ele tem peso dentro do PSDB, com delegados, numa eventual prévia, o Bruno Covas joga um papel importante. Então, estiveram juntos os três e tem uma queda de braço velada, que a gente vai começar a assistir em declarações nos próximos dias, mas que eu antecipo hoje também, que é pela data da eventual prévia do PSDB. O Alckmin gostaria que essa data fosse jogada lá para frente, depois do prazo final de desincompatibilização, para que o Dória não se sentisse impelido a renunciar ao cargo e disputar prévias. Já o prefeito quer que elas sejam realizadas em março, portanto, antes do prazo final de desincompatibilização, para que ele possa ver se vencendo ou não, fica ou não na prefeitura. Então, a gente vai assistir esse xadrez aí, os movimentos das peças. Xadrez, futebol, tá quase uma Olimpíada essa eleição, Josival. Ok. Participação de Vera Magalhães nesse nosso Jornal da Manhã. Vera, bom trabalho para você.